Eu devo pensar o que de uma mulher? Calma, assista todo o shiur e tudo será esclarecido. Se você tiver alguma dúvida depois, comente aqui embaixo e já aproveite para se inscrever, curtir, compartilhar e vamos espalhar mais Torá por aí. Para quem lembra, no primeiro capítulo, fizemos uma pergunta muito forte, que é a seguinte: ele conta, logo na primeira frase, quem quiser na página 16, foi ensinado em Nidá que uma alma antes do nascimento fazem-na jurar, seja justo e não seja perverso, seja um tzadik e não seja um rachá. E desde então nós viemos analisando o que é um tzadik. Que um tzadik não é apenas alguém que faz mais boas ações do que averot, do que pecados, nada disso. O tzadik, na sua essência, é alguém que ama a Deus com coração total, ele tem prazer em Deus e ele odeia o mal. Isso é um tzadik. O que é um rachá é qualquer um que faz qualquer tipo de pecado. O que é o Benoni é aquele que controla constantemente. Então agora, o Tânia vai trazer a pergunta óbvia. Depois de tudo o que nós vimos, que falamos na semana passada, que não existe uma pessoa, um Benoni sem tzadik. Não dá. Ele sozinho não consegue chegar. A pergunta óbvia, não. Então por que me fazem jurar que eu vou ser um tzadik? Se eu não tenho como ser por mérito próprio, então por que está esse juramento? É isso que o Tânia vai abordar agora. Altas expectativas geram alto desempenho. Mas ele falou que é impossível. Impossível. Vamos chegar lá. Mas isso é ao longo da vida que ele descobre. Não, o tzadik ele sabe quando ele é tzadik. Porque ele não tem tentações, ele não entende, de certa forma, ele não entende o mundo como nós vemos. Porque você vai falar de qualquer tipo de tentação, ele não tem isso. Tanto que, eu não lembro qual era o Rebbe, o quinto ou quarto Rebbe, que ele, quando recebia alguém em Yehidut, audiência particular, então ele suava muito. E o shamesh dele tinha que trazer roupas frescas, limpas, a cada 2, 3 audiências. Uma vez o shamesh perguntou: o que está acontecendo, Rebbe? Porque, sabe, como pode suar tanto? Então, o Rebbe explicou para ele o seguinte: ele falou que quando entra alguém em audiência particular e vem falar de um tzures, ou de um pecado que ele comete, o Rebbe falou: eu preciso me colocar no lugar dele, para entender a realidade dele. Então eu meio que, figurativamente falando, eu troco de roupa. E aí eu entro no sapato dele, vejo como que eu posso ajudar. E aí eu saio, volto a ser Rebbe. Aí eu falo para ele isso, fisicamente me deixa exausto, me cansa. Falamos que há uma jura que vai ser um tzadik, que não vai ser um rachá. E depois de tudo que vimos, que uma pessoa, um Benoni, nunca vai chegar a ser tzadik, por que fazem ele jurar? Agora conseguimos entender. Por quê? Ele diz o seguinte: agora eu entendo primeiro, não porque fazem ele jurar. A pergunta agora é a linguagem dobrada do juramento. Fazem ele jurar que ele vai ser um tzadik e não um rachá. Peraí. Se é tzadik, óbvio que não é rachá. Certo? Me jura que você vai ser uma boa pessoa e não um criminoso. É redundância. Isso é expressão de linguagem, redundância. Então, nós usamos muita redundância e gerúndio e tudo mais. A Torá não. Quando uma coisa está na Torá, ela é exata. Se fosse só, jure que você vai ser um tzadik, a mensagem é essa, não ia ter a segunda parte. Então agora que nós já entendemos o que é um tzadik, o que é um rachá e como chegar a ser Benoni, agora faz sentido. O Bazei e o Van, agora entendemos por que a linguagem está dobrada, seja um tzadik e não seja um rachá. Porque a princípio, se fazem ele jurar que ele vai ser um tzadik, por que precisam fazer a alma jurar que não vai ser rachá? E por quê? É porque nem todo mundo consegue ser tzadik. Depois vamos falar do porquê o juramento de ser tzadik. Mas por que falar para a alma, jura que você não vai ser um rachá? É porque nem todos conseguem ser um tzadik. E a pessoa não tem escolha nisso. Algo que vem de Hashem. Porque ser um tzadik quer dizer uma pessoa que tem pleno prazer em Deus,
tem um amor total, já falamos bastante sobre isso, que é ter a tranquilidade de Deus revelado na sua vida. Não é todo mundo que consegue isso, não é todo mundo que pode isso. Mas o tzadik tem outra coisa. Qual é o outro lado do tzadik? O prazer, ele é oposto ao desprezo pelo mundano, desprezo por prazeres. Então, agora eu entendo o seguinte, que a pessoa, eu não consigo fazer, por mérito próprio, eu não consigo fazer com que eu ame Deus completamente como um tzadik e tenha desprezo pelo mal total. Mas, por isso, fazem ele jurar que não vai ser rachá, pelo menos. Se você não consegue ser tzadik, então pelo menos não seja um rachá. E isso eu tenho escolha. Nós perguntamos por que o juramento é dobrado, seja um tzadik, não seja um rachá. Então ele explica aqui que não ser um rachá está na mão de cada um. A pessoa tem como ter pleno controle dos desejos do seu coração, dominar o seu Yetzer Hara, para não ser rachá nem sequer por um momento em toda a sua vida. Tanto no surmerá, quer dizer, tanto em não fazer o mal, quer dizer, não pecar, como em vasetov, em fazer o bem. Então, a pessoa consegue, é difícil, como a gente falou na semana passada, 2 semanas atrás, todo mundo consegue. Então, se a pessoa prioriza isso, se ele se esforça para isso. E ele diz aqui, e não tem, em relação a vasetov, fazer o bem, não tem um bom maior do que a Torá. E a Torá, o estudo da Torá é como todas as mitzvot. Então, mesmo que o estudo da Torá é muito difícil, o que quer dizer o estudo da Torá? Tem um pecado que a gente mencionou uma vez, é um pecado que ninguém deixa de fazer diariamente, que é o Bitul Torá, é deixar de estudar. Se a pessoa por um momento não está estudando, configura como um pecado. Até mesmo nessa mitzvah que é tão difícil, o Benoni, ele consegue ter controle. Não é fácil. Tem que trabalhar, eu tenho o social, etc. Dá para fazer. Então, entendemos por que a linguagem dobrada. Agora a pergunta volta porque a gente mencionou no começo. Tá, então por que não fazem ele jurar só não seja um rachá? Por que ser um tzadik? Se a pessoa nunca vai conseguir ser um tzadik por mérito próprio, por que jurar que vai ser um tzadik? Então ele diz o seguinte, mesmo assim, o Benoni, claro que a gente não está falando do rachá agora. O rachá, o pecador, para ele chegar nesse nível, ele tem que primeiro ser um Benoni, uma pessoa que se esforça em controlar. Mesmo que ele não vai ser um tzadik, ele pode fixar momentos durante o seu dia para meditar. E naquela meditação, ele chegar a odiar o mal. O tzadik é aquele que odeia o mal. Ele não suporta o mal. Um rachá, um pecador, ou um benoni, um intermediário, não tem ódio pelo mal. Porque eles têm o mal dentro de si. Se ele potencialmente poderia pecar, então ele já é um benoni. Ele tem um certo apreço pelo mal. Mesmo assim, a pessoa consegue, em alguns momentos, ter o ódio pelo mal. Ou seja, ele consegue se parecer um pouquinho com um tzadik. O tzadik é aquele que odeia o mal. Eu consigo meditar e odiar o mal. Então, naquele momento, eu sou como um tzadik. Eu sou como o juramento me pede ser um tzadik. E ele traz aqui 2 exemplos para isso. Primeiro é, de acordo com o conselho dos nossos Chachamim, de que quando uma pessoa, um homem, claro, ele vê uma mulher belíssima e que lhe é proibida, ele não pode pensar nela, etc. Surge a tentação no coração dele. Porque ele é um Benoni. Ele não vai nem pensar nisso, mas ele precisa lutar, ele não quer ter aquela tentação. Então, nossos sábios falam que ele tem que enxergar aquela mulher como um vaso cheio de coisas sujas. Ui, eu sabia, eu estava esperando. Como assim? Como assim? Sim, podem ver, um vegano, esse é o próximo exemplo, mas um vegano, como que ele tenta convencer um carnívoro a parar de comer carne? Isso tem uma organização chamada PETA, que são veganos e combatem. O que eles fazem? Muito simples. Eles mostram vários vídeos de animais sendo mortos. Então uma pessoa normal... Calma, dona Helena. Tudo vai se resolver. Hã? Vamos chegar lá. Faz o chinês também. Vamos chegar lá.
Vamos chegar lá. O vegano, o que ele faz? Ele te mostra animais sendo mortos e coisa muito pesada, porque isso te faz não querer comer carne, tá? O que os nossos sábios dizem é o seguinte: a pessoa está prestes a cometer um pecado, seja em pensamento, fala ou ação. Ele não pode, ele quer se abster disso. Então naquele momento não é que ele vai começar a abrir um movimento, as mulheres são sujas. Deus nos livre. A gente já aprendeu tantas vezes como as mulheres são, na verdade, mais elevadas do que o homem. Mas o homem, naquele momento, ele precisa se abster do pecado. Infelizmente, as mulheres não sabem disso. Mas infelizmente os homens, Era isso que eu estava falando. os homens, eles pensam, um homem normal, ele pensa em coisas erradinhas uma vez a cada 7 minutos. 15 minutos. Um homem tem esse tipo de pensamento. Então, o que acontece? A gente está falando agora de uma pessoa que quer deixar de ter pensamentos errados, que é proibido. Então, o que ele faz? Ele imagina que a mulher, na verdade, o que ela é? Carne e osso, sangue. Imagina a pessoa visualizar isso. E mais ainda, consta, se não me engano, no Talmud, ele fala o seguinte, que um homem só sente atração por uma mulher porque Deus quis isso. Porque se a gente parar para pensar, tira o prazer do sexo, tá? Tira, não tem mais prazer. Que homem vai ficar com uma mulher? Vamos, todo mundo casado aqui, depois eu tiro do YouTube. Vamos lá. Não, e vice-versa, tá? Mulheres, todo mundo sabe como os bebês vêm pro mundo. Então, que mulher vai se... Tá? Cada um na sua cabeça. É um ato extremamente degradante. Por isso Deus pôs prazer. Porque senão as pessoas não teriam filho. E aconteceu uma vez na época do templo que os sábios viram que o pessoal estava sendo muito promíscuo em idolatria. Então eles tiraram e tiraram da idolatria. Por isso que a gente não consegue entender como antigamente as pessoas tinham tentação por fazer idolatria. Nós não temos isso, porque os sábios tiraram. Eles falaram, nós já tiramos disso, vamos tirar a tentação da reprodução também. No dia seguinte não tinham ovos nas feiras. Os animais também não querem mais ter relação. Ninguém queria. Então Deus, ele colocou o prazer e a tentação no relacionamento sexual para que as pessoas tenham filhos. Mas agora, voltando, estamos falando do Benoni, que é alguém que não quer ter pecado, então ele tira o prazer da relação e sobra o quê? Algo. Sim. E a verdade é que você pega Bachorei Yeshiva, estudantes de Yeshiva, que não tiveram acesso, provavelmente não nasceram no Brasil, mas eu conheço um assim, que não tiveram acesso ao que, né, meninas e não sei o que. Quando casou, o cara ficou desesperado. Antes de casar, quando aprendeu, a gente tem aula, vocês não sabiam disso? A gente senta com o rabino e o rabino explica como é, tintim por tintim, acaba com a cegonha. O cara ficou desesperado. Eu tenho que fazer isso? Que asqueroso. Depois do casamento ele teve um monte de filhos, então acho que ele não teve problemas. Mas... de novo, então Benoni, que é uma pessoa que ele quer ser mais elevada, ele não quer ter tentação por uma mulher que não é a dele. Claro, quando ele vai estar com a sua própria esposa, ele não pode pensar nisso. Tem que pensar como o contrário desse pensamento otário, porque tem santidade. Agora, quando é uma relação que não tem santidade, naquele momento, ele tem que pensar que é algo impossível para mim, algo sujo para mim, porque é verdade. E vamos lá. Quando alguém fica sabendo de, tal pessoa fez uma traição, tal nível, cada um imagina o seu nível qual não passaria. O que todo mundo fala? Que nojento. Como o cara sai com uma mulher casada? Você escuta essa expressão? Por que nojento? Por quê? O Tânia coloca em palavras muito claras, o que ninguém quer falar. Mas por que a pessoa fala que nojo? Ou... é uma coisa que hoje em dia já tem que se aceitar, não sei o quê. Mas o cara que é casado, de repente você descobre que ele está saindo com um homem. Por quê? Porque naquele momento você conseguiu na tua cabeça extrair o prazer da relação, ou pelo menos diminuir a importância do prazer e falar como ele faz uma coisa dessa. Mas você fez a mesma coisa que o Tânia está falando aqui. E não importa, tá bom ou não, eu aceito os gays homossexuais e poliamorosos, pode ter um monte. Então o cara foi com um cavalo, uma cabra. Desculpa trazer esses termos, mas é verdade. Para ele o cara tem prazer, para você é uma coisa nojenta. Então agora, subindo de nível, voltando pro Benoni, que tá pensando só numa mulher bonita que passou na rua. Para ele tem que ser uma coisa nojenta, senão ele vai cair.
Eu contei uma vez, fora do shiur, pro Shaul, se eu não me engano, mas vou contar aqui a história do Magid Mesrit, que foi o professor do Alter Rebbe, o autor do Tânia. Que ele tinha uma vizinha que era Miss Universo, uma mulher lindíssima. Não judia, mas ela era... Todo mundo na rua virava para olhar ela. Menos o Rebbe, claro. Uma vez ela não aguentou. Não é possível. Tem que convencer todo mundo que eu sou mais bela. Então ela pegou e entrou no escritório dele, que era fácil ter acesso. Sem tzniut, tá? Com pouca roupa. Ele, na hora que viu ela, vomitou. Imagina o elogio. Aí ela, claro, ficou escandalizada, saiu. E ele não tinha nenhum problema, ele era casado, vomitou. Aí os alunos dele chegaram, mestre, como assim? Ele falou, na hora que ela entrou, o que eu vi não foi ela. Foi toda a comida impura que ela come para ficar daquele jeito. Então o que eu vi é a comida impura, que me dá asco, porque porco, não sei o que, não caché, me dá asco. Não é que eu queria ofender essa mulher, mas é o que eu vi. Entenderam? Então, o que os nossos sábios dizem não é para denegrir a mulher também tem que olhar para um homem assim. O que é um homem proibido para a mulher? É um cara desprezível, um cara cheio de tentações, e para uma mulher é mais fácil enxergar um homem assim. Já falam que a maioria dos homens não presta. Então o que acontece? Cuidem. Bom, mas o que acontece? O Tânia está falando o que cada um de nós faz. Só que ele está sendo bem explícito, então já choca um pouco. Então, voltando. Então, a pessoa... Helena, está um pouco melhor a situação ou ainda não? Uma frase que ela leu aqui. Deixa eu te... A mulher é um recipiente cheio de sujeira no seu período menstrual. Tá bom? Tá bom? Não, aqui ele não está falando do período menstrual. Aqui em português. 76. Ah, peraí. Então, primeira palavra, primeira coisa, a tradução em português colocou algo que não tem no hebraico. Tá? Mas mesmo assim, o que acontece? Mas a gente pode continuar na mesma coisa. Não. Um homem que cumpre Torá e Mitzvot, eu não tenho nojo da minha esposa quando ela está no período menstrual, pelo amor de Deus. Mas, para mim, é impensável ter uma relação. Sim, eu concordo, mas não tem nojo. Não, mas o que acontece? Ele está trazendo aqui que o homem, a maioria dos homens, tá? Você não sabe disso, você é mulher. A maioria dos homens olha para mulheres bonitas, tá? Então o que acontece? Eu tô andando na rua, tá? Por isso, uma vez o meu Rosh Yeshiva na Argentina, eu estudei lá, ele falou, você tem que andar de chapéu e paletó na rua. Por quê? Lá é calor pior do que aqui. Por quê? Porque o chapéu vai te impedir de olhar para o que não deve. Não que eu vou andar com o chapéu no meio da minha cara, mas o que acontece? Eu estou andando na rua, passa uma mulher, eu vi, ponto final. Mas eu de chapéu, eu sei o que eu represento, eu não vou fazer isso. Eu não vou olhar, de novo. Não é o tzitzit, é todo mundo. Eu ando na rua, o tzitzit não chama tanta atenção que nem o resto da veste. Então o que acontece? O meu Rosh Yeshiva explicou. O chapéu te impede de alimentar as tentações. Eu, sem chapéu, eu ponho um boné, por exemplo. A barba já atrapalha, mas na época que eu era barro não tinha barba. Eu, com um boné, vou entrar num lugar, num cinema, sei lá. Não numa banca de jornal. Eu, com chapéu, não vou fazer isso. Porque eu represento algo. Então, o que acontece? A maioria dos homens é natural. A Hashem pôs isso. A maioria dos homens vê uma mulher bonita. E bonita cada um pro seu nível, tá? Vê uma mulher e tem uma certa tentação. O Tânia está querendo ajudar essa pessoa no que mentalizar para não alimentar essa tentação. Então, vamos lá. Na verdade, podemos ir para o próximo exemplo, a gente desenvolve um pouquinho mais. Ele diz não só de mulher, ele fala de dois assuntos. Também, delícias do mundo, ele tem que pensar que as comidas também são um monte de lixo. O que quer dizer lixo? Então ele diz, pensa o que vai virar aquilo. Se a pessoa pensa de onde a carne veio, ou para onde ela vai ajudar ele a não ter essas tentações. E não estamos falando só de coisas proibidas. Mas se eu quero ser um Benoni que odeia o mal, pelo menos por um momento, então naquele momento eu tenho que me desapegar
de todo tipo de tentação. Então eu vou olhar aquela comida e eu vou lembrar o que é essa comida, o que vai virar, ou de onde veio, ou na verdade o que eu estou alimentando os vermes do meu túmulo, que é verdade. Então cada coisinha gostosinha que eu vou comendo, na verdade quem eu estou alimentando é o que vem depois. Então é isso, é você visualizar a tentação, tirar o prazer daquilo. E o que sobra é nada. O que sobra de um prazer, independente de ser uma relação sexual, independente de ser uma comida ou qualquer outro tipo de prazer, como ele fala. Ele falou antes, ou como qualquer coisa parecida com isso, é a forma que a pessoa deve enxergar, é que tira o prazer daquilo. Tanto, agora, porque ele traz esses dois exemplos, que é a relação sexual e a comida, porque são os mais difíceis de controlar. E que tem muito a ver com o corpo. O corpo, o ser humano vem de uma relação sexual. Então carrega um peso muito grande. E a comida vira o corpo também. O nosso corpo é feito de comida. Então são os dois pecados que é muito difícil a pessoa se separar deles. São coisas que nós necessitamos. Então, ele busca trazer uma forma de você enxergar o pecado como um pecado, como uma coisa suja. Não é que a mulher é suja. Deus nos livre. Mas para mim, que estou morrendo de vontade de ficar com aquela mulher, não tem jeito. Se eu não enxergar ela como algo terrível para mim, eu vou tentar ficar com ela. Então, eu tenho que detestar, não a mulher. O ódio não é a mulher. Deus faz o shalom. O ódio é a minha tentação. Eu preciso estragar a minha tentação. Eu odiar o fato de eu ter essa tentação. Não odiar a mulher. Claro que não. Tinha um jogador de futebol na França, judeu, não sei o nome dele agora, mas que ele foi parar na Yeshiva de Brenois para frequentar um pouquinho. E ele se tornou muito amigo do grande rabino da Yeshiva, Reb Nissim Nebenov. Ele se tornou um grande amigo do Reb Nissim Nebenov, que era uma espia, que incentivava os bachurim, os estudantes, a melhorarem Torá. E uma vez, o Reb Nissim conversou com ele sobre futebol. Como que futebol representa os desejos proibidos? Não, o futebol não é proibido, antes que alguém me bata. Mas como representa? O que é? Você corre atrás da bola. Você, quando finalmente chega na bola, você chuta a bola e depois tem que correr atrás. A mesma coisa com os prazeres. Você corre atrás de um prazer. Quando você finalmente tem um prazer, o que sobra? Nada, porque você já tem que correr atrás dele de novo. Chutou a bola, não ficou nada contigo. Então o que acontece? O Tânia é muito claro o que são prazeres. E a verdade é que o prazer nunca vem sozinho. Você vem acompanhado de outro prazer, arrependimento, depressão e mais prazer. A gente tenta afogar a nossa depressão pós-pecado. Como que eu pequei? Indo atrás de mais prazeres. Exato. Então a pessoa tem que frear isso. E ele tem que odiar o fato dele ter esse tipo de tentação. E assim também com todos os prazeres desse mundo. Um Chacham roe anolad mehem. Um sábio, ele vê o que vai sair disso. Um sábio, quer dizer, uma pessoa que ele tem consciência. Eu tenho uma tentação, o que vai sair disso? Se eu gosto de tal mulher, casada, o que vai sair disso? Além do próprio pecado. O próprio pecado, o que é esse pecado? O que eu ganho realmente com isso? Então, em palavras duras, talvez, o Tânia nos entrega a forma de sair de vícios. Então você começar a usar o ser. Para onde vai tudo isso? Se eu quero transcender como ser humano, ser o melhor possível, eu tenho que enxergar para onde vão as minhas tentações. Que no final, todas as tentações, todas, que é proibido ou permitido, mas não necessário, tudo vira pó. Tudo vira coisas desagradáveis. Agora, isso é um lado do tzaddik. Que horas são? 15. Vamos continuar então, para acabar o capítulo. Isso é um lado do tzaddik, que é o ódio pelo mal. O tzaddik, ele enxerga tudo da forma como a gente falou. Tudo. Mulher bonita, músicas proibidas, tudo ele enxerga como algo extremamente desagradável. Por isso ele não corre risco de nunca pecar. Quando ele está com a esposa dele, ele não pensa assim. Porque ele sabe que tem uma mitzvah de Hashem. E isso se torna a coisa mais bela do mundo. Quando ele vai comer uma comida de Shabbat, ele enxerga a mitzvah que está lá. Agora, isso é um lado. E o outro lado do amor, que o tzaddik, ele tem prazer em ter amor por Deus. O contrário, em ter prazer com Deus,
ele consegue através da meditação na grandeza de Deus. O quanto ele puder meditar em Deus, ele vai começar a ter prazer. Não é uma coisa constante que nem o tzadik. Mas se o Benoni tem que tentar ser tzadik, então ele vai reservar um momento do dia, ou da hora, ou da semana, para meditar na grandeza de Deus, e com isso começar a ter mais prazer, mesmo que ele sabe que com isso ele não vai chegar no nível do tzadik, de realmente amar Deus, de verdade. Isso é reservado. Mas é somente uma ilusão. Interessante que o Tânia às vezes usa a expressão ilusão vã. Que parece redundância, aqui ele não usa isso. Porque é uma ilusão que para ele é algo real. A gente já falou sobre a verdade de cada um, que para o Benoni, naquele momento que ele está sentindo amor por Deus, mesmo que não é real, porque vai terminar assim que ele para de pensar e etc., mas é uma ilusão maravilhosa. E para ele é algo muito real. E mesmo assim, ele torna aquilo um momento dele, para cumprir com o juramento, seja um tzadik. E aí Deus vai fazer o que ele acha melhor. Ou seja, a gente já vai chegar em algo muito interessante. Mas o primeiro pontapé inicial tem que ser dele. Eu vou meditar em detestar o mal. Eu vou meditar em amar Deus, na grandeza de Deus. Ele está fazendo o que ele pode. Nesse momento, ele está ou não está cumprindo com o juramento de ser um tzadik? Tá. Porque o juramento de ser não tem cabimento dele chegar lá, se ele não consegue. Seja um tzadik, quer dizer, se esforce em ser um tzadik. Faça todo o possível. E mais ainda, então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, porque ele tem que meditar, para ser o esforço em cumprir o juramento que a alma de cada um de nós fez antes de nascer. Veod, e mais ainda, além desse esforço, tem algo legal nisso. Quando a pessoa se acostuma com algo, eu estou todo dia, 6 horas, não, muito cedo, 7 horas da manhã, eu vou meditar na grandeza de Deus. No primeiro dia vai ser difícil. Existe uma forma de meditação, me fugiu o nome, depois eu vou ver, pelo visto eu não tenho feito muito, mas é um tipo de meditação que você para pensar no nada. Então, por exemplo, você põe um relógio na tua frente e você foca só nos segundos. E essa meditação não pode ser 5 horas, tem que ser 1 minuto. No primeiro dia, eu tentei, é muito difícil. No 10º já estava, minha cabeça já estava indo. Então ele fala, não, você volta o pensamento para o relógio. E de agora 1 minuto. E vai tentando. No começo é muito difícil. Com o tempo, isso fica fácil. Agora, por que eu vou meditar no relógio? Ou, que nem outros hipnoterapeutas usam, foca só na tua respiração. Inspira, vê o que você está sentindo. É muito legal isso. Tem que praticar mais. Mas o que você ganha com isso? Você aprende a ter o foco do teu pensamento. Então, na hora que você vai resolver um problema de matemática ou estudar um Talmud, tua cabeça vai conseguir focar naquilo, porque você treinou a tua cabeça, o teu intelecto a focar, o que é algo extremamente difícil. A gente não aprende a fazer isso, como fala aquele campeão lá de memorização, Rodrigo Alves. Ele fala que nós somos alfabetizados na escola, mas não aprendemos a ler. Quer dizer, a gente sabe ler, mas ler de verdade, que é saber focar, nós não temos isso. Então, com o tempo, a pessoa vai exercitando a cabeça e, de repente, para tudo ele consegue focar. Então, é isso que o Tânia fala. Se a pessoa ela se acostuma a meditar, em ter ódio pelo mal, em amar Deus, isso se torna Teva Sheni, isso se torna uma segunda natureza dele. Ou seja, já não é tão difícil. Então, no próximo momento, primeira vez que eu tiver uma tentação, eu vou ter que pensar muito em como aquilo é errado e sujo. Segunda vez, também. Terceira, começa a aliviar. De repente, na 20ª vez, estiver passando na praia lá, Copacabana, eu vejo já naturalmente, já vem aquele pensamento. Um tzadik, ele sequer tem a tentação. Mas o Benoni, ele já automaticamente consegue batalhar
aquela tentação. E quando ele se acostumar a odiar o mal, então ele vai realmente começar a odiar. No começo ele não vai nem odiar, ele vai se forçar a isso. Eu detesto, muita gente quando começa a fazer kasher, vê a comida não kasher, começa a pôr na cabeça, é desprezível, não pode. O próprio Maimônides, ele fala que o pensamento correto é a pessoa ver uma comida não kasher, ele fala, é bom, mas o que eu posso fazer que meu Pai do céu me proibiu? Entendeu? Mas para a pessoa que não tem jeito, ele vai pecar, então no começo ele tem que pensar, ai que desprezível. Imagina, ela é maravilhosa. Falando da kafta, não da mulher. É linda, não, mas não pode, é ruim, sei lá. Tem pessoas que falam para a pessoa imaginar o homem ou a mulher no banheiro. Para a maioria das pessoas, dá um nishgit. Não suporta imaginar isso. Então, imaginar uma situação tão degradante, não porque você quer denigrir a pessoa, é que nem o Magno, não é por ele, é por mim. Eu não quero pecar. Então, com o tempo, ele realmente vai começar a detestar isso. Vai começar a ser como um pouquinho como o tzadik, no lado do não fazer o mal, que falamos, tem os dois lados, não fazer o mal e fazer o bem, odiar e amar. Então, no lado do odiar, realmente ele pode alcançar um pouquinho como o tzadik. E saibam vocês que como funciona o mercado de pornografia. Como funciona? Como que uma pessoa, naturalmente, uma pessoa bem educada, ela nunca vai chegar a cogitar estar com alguém que não pode, ou a fazer coisas terríveis. Então, o que acontece? O mercado de pornografia, que infelizmente é um dos maiores mercados do mundo, ainda mais na internet, é o maior mercado que existe. O que ele faz? Ele te joga primeiro uma pessoa mal vestida, depois uma pessoa não vestida, depois uma pessoa fazendo coisas que no começo você nunca pensaria. Seria degradante aquilo. Mas ele vai te acostumando a ver e vai te atraindo. Então o caminho do Benoni é exatamente o contrário. O Benoni, ele vai do final para o começo. Ele imagina uma pessoa fazendo algo que para ele é asqueroso e pronto, ele já não cai naquela tentação. Ele tira aquilo do coração dele. Que esse é o objetivo. Não é denigrir a pessoa, é denigrir a tentação. E quando ele, isso é o lado de odiar o mal. E quando ele se acostumar em ser feliz em Deus, quer dizer, amar a Deus, através da meditação na grandeza de Deus, então aí acontece taruta deletata e taruta deleila. Existe um conceito no Zohar, na Kabbalah, que o despertar aqui embaixo traz o despertar lá em cima. Então quando ele se esforça aqui embaixo, isso vale para muita coisa, não só para o assunto tratado aqui, para o tefilim, por exemplo, o homem põe tefilim, é taruta deletata, ele faz aqui embaixo algum despertar, e Deus se desperta lá em cima para mandar brachá, etc. Então nesse caso, quando ele faz todo o esforço possível para ser um tzadik, então lá em cima ele mexe os pauzinhos e Deus presta atenção, opa, olha o esforço gigantesco dele. O que Deus pode fazer? O Tânia deixa bem expresso que não é garantia de nada. Ele pode ter que batalhar o resto da vida, e tudo isso e talvez vai acontecer de vir um vento de cima, um espírito, e ele vai merecer o Ruach, que é um dos níveis da alma, que vem da fonte de um tzadik. Presta atenção. Ele não vai ser tzadik, mas ele despertou Deus de uma forma tal que Deus manda um ibur. Que é um ibur? Seria um encosto? É um nível de alma de um tzadik que já faleceu para ficar com ele, encostar nele. Não dominar o corpo dele como os dibukim. Não é isso. Não é uma alma que vai entrar nele. Ele vai virar o tzadik. Não. Mas aquela alma vai chegar, vai estar nele. Um pouquinho. Ou seja, ele não virou tzadik, mas ele tem algo de tzadik dentro dele. Isso é a alma de um tzadik que já fez a sua missão no mundo. E aí ele vai começar a servir Deus com alegria de verdade. Como está escrito, Simchut tzadikim bashem. Está escrito nos Salmos, alegre-se tzadikim justos em Deus. Porque é plural, não está falando de vários tzadikim, está falando dele. O que quer dizer o tzadikim? Essa alma de tzadik que está nele, mais a alma de Benoni dele, vão se alegrar juntos com Deus. Então ele começa a sentir prazer em Deus. E aí vai acontecer o que ele se propôs antes de nascer, de ser um tzadik. Não que ele vai ser, mas que agora ele tem o sentimento de um tzadik.
E aí ele chegou no objetivo de um Benoni. Agora, de novo, não quer dizer que todo Benoni máximo vai merecer isso. Talvez. Deus olha o esforço. Talvez. Deus fala, olha, toma uma alma de um tzadik para ficar contigo. Uma dúvida?